11 horas 30 minutos, agradecendo aos mais de 1.100 likes, a participação fervorosa desde o primeiro minuto no Manhã TC News. A você que vivencia o mercado junto conosco, já estamos com o time completo, que a produção me ancora aqui dizendo que nós já temos o ogro de Wall Street, o nosso André Machado na ponta da conexão. Bem, primeiro, André, registrar que é uma satisfação enorme recebê-lo aqui. A gente acompanha o seu trabalho faz bastante tempo, somos bastante admiradores da sua produção de conteúdo e, sobretudo, da intuição e do estudo de mercado que você traz. Numa semana guiada por várias decisões de bancos centrais, como é que está o olhar do André a respeito dos home brokers da vida? Bem-vindo ao Manhã TC News, meu amigo. Puxa, André, por alguma razão nós não estamos te ouvindo. Não sei se o microfone está fechado do lado daí ou se é do lado de cá. Vamos ver. Daqui a pouquinho eu te passo de novo? Daqui a pouquinho, então. Deixa eu... Legal, André, bem-vindo. Palavra é sua, já temos condição de ouvi-lo. Me ouve agora? Perfeitamente. Ah, que bom, desculpa. Acho que foi alguma Imagina. coisa, talvez, entre o aplicativo de exibir a tela com esse para aparecer. Bom, é um prazer estar aqui com vocês e um prazer enorme reencontrar o Leandro, que, como ele falou... a gente se conhece há muitos anos, eu acho que há mais de 10 anos, né, Leandro? Bem mais que isso. E para quem não sabe, foi ele, inclusive, que uma vez num compromisso que ele teve num domingo, me cedeu o seu lugar numa apresentação que ele fazia todos os domingos na ADV-FN. Eu nem sei se ainda existe ou não, mas foi o primeiro fórum de todos os fóruns aí de mercado financeiro. Ele tinha um programa aos domingos, e aí ele me honrou aí com a sua confiança, me chamando para participar do programa. Eu acho que foi até quando eu comecei a minha, como é que eu diria, a minha carreira aí de youtuber, né? fazendo programa na DVFN, graças à confiança que o Leandro depositava em mim já há mais de 10 anos atrás. Que legal, que legal. E foi um prazer saber aí da novidade dele estar aí com vocês. Ele é um cara super especial, é um dos analistas mais competentes que eu já conheci na minha vida, sempre fez uma análise muito elegante, que eu sempre curti muito acompanhar. O cara é muito fera, parabéns aí pro TC. Pô, André, obrigado pelas palavras, realmente foi o primeiro nome que me veio à cabeça lá na ADV quando eu precisei aí me ausentar. Que bom que você honrou demais e não para até hoje aí de crescer. Na próxima, tenta vir aqui presencial, que você vai ver que estúdio maravilhoso. Nós temos um auditório para 50 pessoas que você pode até conversar de utilizar aqui junto com a diretoria, conhecer toda a estrutura. 700 mil traders na comunidade do TC. Espetacular, quero te apresentar toda aqui a estrutura. Não, vou sim, é que eu por coincidência, calhou de eu receber esse convite depois de ter passado 2 semanas aí em São Paulo. Aí eu tava morrendo de saudade de ficar um pouco aqui na minha caverna, aqui na minha bolha, né? Essa linda com biblioteca os meus aí, livros, maravilhosa. minha Trade Station. Por incrível que pareça, apesar de a galera deve ter visto reclamar muitas vezes dessa rotina extenuante, né? Não digo nem do mercado financeiro, também, isso eu acho que é mais do que óbvio, mas essa rotina extenuante de viver sozinho, trancado aí numa caverna e convivendo com as pessoas só por webcam e microfone, né? Fato. Mas depois de 2 semanas em São Paulo, é impressionante. Eu estava sentindo muita falta de passar uma semana sossegado aqui, entendeu? Sem a loucura de São Paulo. Depois de 5 anos morando aqui no interior, você vai para São Paulo e fala, nossa, que legal. Depois de 2, 3 dias, você fala, nossa, eu não vejo a hora de ir embora. É muito trânsito, é muito barulho, é muita zoeira, sabe? Acho que eu desacostumei um pouco com isso. Vocês que estão aí na Faria Lima são guerreiros. Não, eu só queria registrar a alegria que a gente tem aqui no Manhã TC News em particular, mas na TC News em geral, de proporcionar esse encontro de 2 vozes, para além de consistentes no mercado financeiro, vozes amigas que estão podendo tabelar e dialogar. Deixa eu puxar um gancho para a gente começar a ver, e nós temos a condição de você compartilhar a sua tela, o seu gráfico, qual que é o racional do André Machado, do nosso ogro de Wall Street, para as condições do mercado atual.
Na foto de hoje especificamente, André, a gente parece ver uma dinâmica que se confundiu em hora baixa, hora alta, hora de lado, agora encorpa. Nós temos o Ibovespa em 119.214 pontos, a máxima intradiária foi buscada agora há pouco, e a moeda americana, a despeito de um DXY que comunica estabilidade ou no máximo uma leve queda, olha, o WDO por aqui vai comunicando uma grande queda, ou uma queda bastante superior, 0,42% de recuo. Não há de se estranhar se o real for a divisa de melhor performance em comparação com a cesta internacional ou uma das de melhor performance. Queria te ouvir em geral, qual que é a percepção que você traz para a nossa audiência de saída, André? Bom, a gente tem, hoje, essa semana é a famosa super semana, né? Onde temos decisões aí dos dois bancos centrais mais importantes aí para a gente, né? Tivemos semana passada do Banco Central Europeu, agora temos a do Fed, né, pelo FONC, e a do nosso Banco Central pelo Copom. E é óbvio que esses dois grandes bancos, né, o nosso Banco Central e o Fed, é que vão dar a dinâmica de tudo que vai acontecer na sequência. Então, de hoje até essa super quarta, não tem muito o que fazer. Eu acho que é momento de espera. Dá para se apostar em uma ponta? Dá, mas eu que sou day trader, principalmente, eu tenho uma máxima que diz que day trader não significa operar todo dia, né? Day trader significa fazer operações que você abre num dia e fecha no mesmo dia, né? Nós não somos daily traders para operar todos os dias. Então, nesses próximos 2 dias e meio, né, digamos assim, até às 15 horas da quarta-feira, quando sai a decisão do FONC, o mercado ele pode ficar um pouco menos técnico, né? Então ele pode pegar movimentos tendenciosos, sim, mas de repente do nada ele volta. Ou seja, os grandes players, os grandes traders podem ficar batendo bola, fazendo ping-pong aí, entra, sai. Talvez até eles estejam nessa reta final depois da semana passada, né? Já até fazendo algumas apostas direcionais, já tentando antecipar alguma decisão baseado em dados de inflação que saíram, né? Hoje saiu o IPCS, ele voltou a subir, mas depois dos números da semana passada, IPCA 15, né, até o Boletim Focus trouxe redução do IPCA para 2023, 2024. Então, há a possibilidade do mercado estar comprando, vendendo, mas, né, como o Leandro sabe bem, apostando, né, fechando as operações sempre com um saldo ou positivo ou negativo, dependendo da aposta de cada player para essas decisões. E esse tipo de comportamento, né, que a gente chama na análise técnica de acumulação ou distribuição, sempre pode gerar stops aí quando você menos espera, né? O mercado não fica tão direcional. Então, para quem realmente se preocupa em ter uma performance de profissional no mercado, não tem que ficar girando todo dia, né? Até porque quem já está há muito tempo no mercado, como day trader, por exemplo, já opera com a mão mais pesada, etc. Pô, você pode se dar o luxo de ficar dias ou até semanas sem operar, esperando uma tendência direcional para entrar com a mão mais pesada, e é aquele dia que o mercado está praticamente todo, né, ou tomando ou enfiando no índice ou no dólar. Então, de hoje Perfeito. até quarta-feira, né, e até quarta-feira, nas 15 horas, sai a edição do FONC, depois tem a entrevista do Powell, e sempre essas entrevistas são onde tem os movimentos mais bruscos, né? Às vezes durante a entrevista, ou muitas vezes só depois que encerra, que o pessoal dá aquela desanimada. O que a gente está vendo nas últimas decisões é um movimento, na minha opinião, aí agora é minha opinião, não tem nada a ver com gráfico, Claro. é um movimento de negação do mercado com relação ao impacto na economia por conta desses aumentos de juros, né? Ainda há pouco estava vendo aqui no Valor Pro uma matéria muito interessante sobre os bancos centrais ao redor do mundo, né? E é uma matéria, não fala especificamente da situação atual, fala do geral ao longo de todos os ciclos de inflação que o mercado teve nas últimas décadas,
muitas vezes os bancos centrais param os aumentos de juros cedo demais. Eles comemoram cedo demais o impacto das políticas monetárias, né? Em que sentido? Por exemplo, falando de mercado americano, o impacto principal do aumento dos juros é principalmente em juros de longuíssimo prazo, ou seja, que afeta principalmente mercado imobiliário, né? Porque realmente assumir uma hipoteca de 30 anos com esses juros acaba desanimando qualquer um. Mas, por exemplo, a inflação ela está principalmente concentrada em serviços, no caso dos Estados Unidos, até porque boa parte da produção manufatureira dos americanos nas últimas décadas foi exportada para a China, né? Eles exportaram inflação, a sua Sim. inflação eles exportaram para a China, né? E então, quando a gente vê, por exemplo, o payroll, né? O payroll muitas vezes dá aquele movimento numa direção. Por exemplo, se o índice de desemprego aumenta um pouquinho, o mercado comemora, né? Por quê? Porque é uma coisa, é uma idiosincrasia que a gente vive aí nas últimas décadas, por conta desse excesso de liquidez. Por que comemora? Se está aumentando o desemprego sei lá, aumenta de 3,5 para 3,6, já é motivo de comemoração. O porquê disso? Porque aí o Fed vai ter que parar de aumentar os juros, né? É isso que eu falo de wishful thinking, de apostando ou sendo negacionista, né? Peraí, mas 3,5, 3,6, 3,7 é pleno emprego, até 4,5, 4,8 é pleno emprego, né? Aí logo depois saem os outros dados do payroll que, por exemplo, comentam que o salário médio aumentou. Isso é inflação. Isso é André, inflação. Então, alguns dados são interpretados de um jeito e outros dados de outro, e o mercado oscila muito, né? Até que de repente vem uma notícia e ele toma uma tendência ou para cima ou para baixo. Por isso que é importante esperar todos os dados estarem nas mãos para quem realmente quer mexer na sua carteira agora. E é o que o Federal Reserve tem chamado de we are data dependent. Quer dizer, os caras estão completamente relacionados aos dados para tomar os próximos passos. Um resumo aqui, a gente permitiu ao André essa construção um pouco mais ampla, que era importante para ele asfaltar o racional geral. Até quarta-feira o recado é calma. E é legal a maneira, até sob o ponto de vista da educação financeira, como o André revisita o termo day trade. Não significa operar todo dia, mas quando se opera, se encerra esta negociação no mesmo dia, ou seja, até quarta-feira, não necessariamente empurrar para a abertura do home broker. E uma tese que me chama atenção no racional do André, essa ideia de que o mercado está trucando a penalização do custo de capital das Fed Funds sob a luz de uma economia que está forte, e o quanto que isso pode mexer na equação daqui para frente. Tudo isso enriquece aqui a nossa conversa. Deixa eu passar para o Leandro Martins, ele tem um outro ponto. E ele tem outro ponto, André, para você. Vamos lá, Leandrão, o que você separou? Bom, vamos lá. Para quem não conhece, o André foi um dos poucos profissionais que eu vivenciei na crise subprime em 2008, que acertou na mosca aquela queda, shorteou, né? Conseguiu aí ótimas operações, então parabéns, mas já para puxar para uma pergunta, um gatilho para uma pergunta aqui para o André. Eu estou escutando muita gente falar de novo crash ou de buscarmos topo histórico. A gente percebeu o dólar travado numa congestão, 5.030, 4.860, o IBOV 114, 120, está até teu gráfico aí, tem um oco que se quebrar 120, rompe o ombro direito. Pela tua experiência, você tá com algum viés ou tem algum gatilho? Pô, se o mercado romper realmente esse 121, aí vai buscar topo histórico, é um gatilho, ou se perdeu 114, pode cair mais forte, ou independentemente do gráfico, você tem algum viés no teu racional? Pô, final de ano geralmente impulsiona, eu acho que vai aumentar a volatilidade, vai ter uma impulsão aí interessante, depois o mercado volta a corrigir. Se te perguntasse, André, tem algum viés aí para esses próximos meses, próximo trimestre, o mercado explode ou derrete, ou vai ficar travado, ou vamos acompanhar dia a dia para a gente não tentar adivinhar? Então, Leandro, eu gosto muito, né? Eu faço isso há anos. Eu gosto muito da filosofia do Intermarket Analysis do John Murphy, né? Então eu estou sempre olhando os quatro mercados financeiros, né, simultaneamente, listando eles. A gente está falando do mercado de juros, mercado de moedas, o mercado de commodities e o mercado de equities, que no caso a gente representa ele
pelo SP500, no caso americano, e o IBOV aqui no Brasil. Né? Além do intermarket análise entre esses 4 mercados, tem também a correlação, né, entre as praças, ou seja, entre o mercado americano e o mercado brasileiro. Então, SP500 versus o IBOV, o DXY versus o dólar, né? O minério de ferro barra China e barra petróleo versus nossa Vale Petrobras, que tem 25% do próprio IBOV. E o gráfico mais importante do planeta Terra, que é o gráfico dos yields de 10 anos do Tesouro Americano, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esse gráfico, vou até botar no semanal, né? Apesar da figura agora tá deixando no diário uma figura, a princípio, nesse topo aqui, uma figura vendedora, né? Mas olhando no gráfico semanal, que eu acho que é mais relevante para acompanhar o que está acontecendo há mais tempo nos Treasuries, é um gráfico que eu venho acompanhando até com o meu público já há mais de 1 ano e meio, desde o ano passado. A gente vê que ele atingiu aqui, né? Dá para ver perfeitamente que ele atingiu primeiro o segundo alvo de FIBO e recuou, depois veio atingir o terceiro alvo e recuou, e aí ficou nessa consolidação justamente, né, baseado, esperando notícias, o mercado meio negacionista com relação ao Fed vai continuar aumentando juros, vai parar. A gente tem que lembrar que ano passado, a gente virou o ano, todo mundo apostando que o Fed já em janeiro, março, ia estar cortando taxa de juros, e ele não fez isso, né? E aí, de repente, a gente vê o pessoal discutindo se o Fed vai aumentar 25 base points ou 50 base points e vai parar. E a gente ouve o tempo todo, né? Desde o ano passado, o próprio Powell comentando, depois do erro crasso de que a inflação era transitória, ele comentando que a inflação é persistente, que eles vão combater a inflação custe que custar, que vai ficar um bom tempo com os juros altos, e o mercado trucando, exatamente o que vocês falaram agora, o mercado trucando. Mas quando aí, voltando para a análise técnica, a gente olha aqui os yields do Tesouro de 10 anos, deixa eu aumentar o zoom aqui, né? A gente vê aqui no semanal que ele rompeu aqui esse terceiro alvo, tá? Que tinha cravado a primeira vez e aí veio fazer um pullback aqui no segundo, e por várias vezes, né, nessas semanas, ele chegava a perder o segundo alvo, mas depois voltava para fechar acima dele, super importante essa informação, e depois volta a subir, e aí a gente tem essa pequena projeção aqui do diário, né, que ele também cravou o terceiro alvo, recuou, e aí ficou encaixotado aqui, ó, por 4 semanas entre o terceiro alvo longo e o terceiro alvo curto. Esse trecho aqui. E aí rompeu semana passada. E aí, com isso, ele abre alvo, apesar de hoje no diário tá um candle de venda, ele abre alvo aqui nos 4,54, tá? E também, obviamente, né, ele pode até vir até aqui, parar e recuar, ou ele pode vir buscar o quarto alvo longo também, né, que é esse, cujo terceiro alvo foi esse atingido aí em outubro passado. Lembrando que quando a gente olha no longo prazo, né, esse patamar ele está ultrapassando justamente o patamar de juros que o juros já vinha caindo desde quando o BNP Paribas congelou 2 fundos subprime em 2007, né? Foi quando eu chamei a atenção até da minha audiência na época, talvez lá no DVFN mesmo, sobre esse fato, esse topo duplo aqui. Os juros veio caindo, né? E continuou caindo conforme o crash subprime foi se estendendo, né? Sim. Lehman Brothers, etc. Mas ele passou esse patamar aqui, tá indo buscar, né? Pode vir buscar topos novamente, né? A gente vê as big techs, a euforia com IA, com Apple, etc. É muito estranho, e é uma coisa que chama atenção desde 2018. O mercado, o SP500 está muito drivado, né, justamente por essas big techs. Só que o mercado não é apenas big techs, e alta de juros afetam principalmente essas big techs, uma vez que elas algumas pagam menos de 1% de juros de dividendo, e outras nem isso pagam. Então, quando você olha, o pessoal vai falar, porra, o patamar que elas estão
Adianta eu comprar esses papéis que não pagam dividendos, eles têm potencial de mais alta, né? No final das contas, o valuation continua valendo. Quando aumenta os juros, isso não impacta só, como a gente viu aqui no Brasil, a gente está assistindo, as small caps brasileiras, né? Elas impactam qualquer empresa que acaba sendo não sendo uma boa pagadora de dividendos, como são casos Big Tech, onde eles têm outra maneira de pagar dividendos lá, que é através de recompra de ações, e no caso as suas ações acabam valendo mais, e se você quiser o seu dividendo, você vai lá e vende, né? Mas quando a gente vê essas empresas valendo, como a Apple, 3 trilhões de dólares, tudo bem, perderam 200 bilhões aí com a história da China proibir funcionários públicos comprarem iPhone. Mas a gente vê que são papéis que estão justamente esticados e 50% do Nasdaq depende delas, 25% do SP depende Sim. delas. Ou seja, quando começa a juntar todo esse quebra-cabeça intrincado, que é um mercado globalizado, né? Através das telecomunicações, HFT, etc., na ponta do dedo, tudo isso afeta o nosso Ibov. Por exemplo, quando a gente olha a China, cara, não adianta. A gente pode ver o petróleo, o minério de ferro subindo, tá? Mas ele atingiu também um alvo de fibra interessante, deu uma recuada. Ele pode ainda subir mais? Pode, mas baseado no que ele continuaria subindo se o maior consumidor é a China? A menos que ela esteja tocando minério de ferro para uma guerra iminente daqui a alguns anos, como ela vem fazendo com grãos. Ela tem praticamente 70% dos grãos que foram produzidos, exportados, estão armazenados em silos chineses, justamente no caso de uma guerra, caso com sanção, a população não passe fome, né? 1,5 bilhão de pessoas com fome, não dá para tocar nenhuma guerra com isso. Mas quando André, a gente olha as ações chinesas, a gente vê que elas não estão acompanhando o minério de ferro, né? Então, tudo isso aqui, a hora que a gente, por exemplo, perder esse fundo aqui na China, se é que a gente vai perder, o Ibov vai sentir isso também. Então, eu não olho só o Ibov, né? claro. E o Ibov, de qualquer maneira, ele deixou um padrão feio, né, na sexta-feira, e ele precisa passar esse 119.593 para aí sim a gente falar da possibilidade dele ir lá buscar os 122, 123 mil pontos de novo, para aí sim, se passar esse patamar, que foi quarto alvo de FIBO aqui, desse pivô de alta, aí sim a gente falar de buscar topo histórico. Mas eu acho que Antes o ideal disso. seria sexta-feira, 18 horas, a gente olhar os gráficos semanais de toda essa galera que eu mostrei agora, para pensar o que vai acontecer nas próximas semanas. Muito bem, a gente está conversando com o André Machado, o ogro de Wall Street. Ó, só queria colocar mais uma pimenta aqui, não vai dar tempo de a gente aprofundar isso, a gente já vai se despedir do André, mas para colocar mais uma pimenta, eu estou compartilhando agora um gráfico que denuncia o que é que tende a acontecer nos momentos em que há inversão na curva de juros dos Estados Unidos. Ou seja, nos momentos em que os yields de 2, 3 anos, os yields curtos, superam os pedidos de prêmio em comparação e contraste aos yields de médio e longo prazo. Nós estamos vendo aí o contraste entre os títulos da dívida americana no horizonte de 10 anos e de 3 anos, e as faixas acinzentadas costumam ser o prenúncio de recessão. Essa é a grande toada e a grande dúvida sobre aquilo que vai acontecer com a economia americana. Por ora, a tese do Never Bet Against America segue de pé, muito obrigado. A economia segue resiliente a despeito do custo de capital no patamar em que está. Esse é um grande e saboroso debate, e o André nos ajudou a jogar luz sobre esse debate também. Fora a questão do manga, que a gente tem brincado aqui, né? Na grande cesta americana tem uma fruta que anda doce para quem tá comprado. Microsoft, Apple, Nvidia, Google e Amazon é que ajudam a gente a explicar e fechar essa conta. Bom, meu caro ogro de Wall Street, agradecendo a tabelinha com o Leandro Martins. Que além de vocês uma todos. aulaça. Sem essa tabela a gente não teria tido o ogro, e nós queremos nos despedir de você em homenagem ao que está na sua camiseta, porque AC/DC veio dar o recado aqui, senhoras e senhores, ao vivo pra galera e pra geral, um dos maiores sucessos desta banda que rejeita apresentações, ela se autoexplica. É um dos maiores sucessos de AC/DC, a música Back in Black, composta no momento de luto. Eles tinham perdido o vocalista Bon Scott, morto dentro de um carro. Veja só, isso foi em Londres. O André sabe de trás pra frente essa história. Então é de volta do luto, uma recuperação depois da dor da perda. Quem ganhou você foi a nossa audiência, hein, André?
morreu afogado no próprio vômito depois de tomar, acho que uma garrafa de vodka. Trágico, Muito foi triste, trágico. né? Tristíssimo. Mas, ó, fica a dica aí, eles talvez voltem pro Brasil em novembro, eles vão abrir turnê na Austrália, estão cogitando uma turnê mundial, e talvez, então, eles passem no Brasil em novembro, e aí Imperdível que pode ser a última chance de quem é fã do AC/DC de assisti-los ao vivo, depois da morte aí do Malcolm Young, né, um dos guitarristas, o irmão do Angus Young, que é aquele que anda de vestido de estudante, né, correndo igual um louco pelos palcos com os melhores riffs do rock and roll. Então marquem na agenda, novembro, AC/DC no Brasil, se Deus quiser, galera. Bom, meu irmão, a gente mirou na lua e acertou na lua e nas estrelas, né? Porque fomos falar de mercado e encerramos com AC/DC. André, que tenha sido a primeira de muitas conversas. Um forte abraço e até a próxima. Amém. Obrigado, galera. Obrigado, Leandro. Muito sucesso para você nessa nova fase da carreira, cara. Conte comigo sempre, hein, cara. Bom ter você aqui com a gente. Que legal. Que bom colocar essas duas feras para tabelar. Galera. André Machado, no ritmo do rock, se despedindo aqui.